Pronto, a aula já está sendo gravada. Então, vamos lá. A ideia dessa aula é apresentar alguns insights sobre pensamento científico. Então, como eu disse, é uma aula mais conceitual, mas tem bastante coisa bem interessante. Espero que vocês aproveitem e podem me interromper a hora que vocês quiserem. Eu não sou muito de formalidade, não. Eu acho que as aulas têm que ser uma discussão e eu tenho que fazer o papel aqui de facilitador com vocês, tá? Vamos lá. Professor, acho que Diga. estou esperando na sala de espera. Pois é, mas então, eu até desabilitei ali. Vamos ver se não deu certo, então, pelo jeito. Peraí. Tá desabilitada a sala de espera. Bom, espero que dê certo agora. Vamos lá. Então, uma parte importante dessa aula também, que na verdade essa aula ela era dividida em várias outras aulas para os outros públicos que eu falei sobre esse assunto, né? E aqui eu tentei condensar um pouco na verdade, originalmente ela tinha mais de 100 slides. Eu não vou falar esse tanto de slides, vocês devem estar cansados, é final de dia. E sendo uma aula conceitual, acho que não faz sentido a gente também entrar muito no aspecto do detalhamento. Mas vamos lá. Uma parte dessa aula era para entender como se faz a formação acadêmica depois que vocês terminam a faculdade, o que é pós-graduação, né? Então, tinha uma aula inteira só sobre isso. Quais são os caminhos que a gente pode tomar? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso agora no começo, e depois a gente vai entender quais são os tipos de pensamento que existem, né? Os tipos de pensamento do Homo sapiens aqui, como que a gente pensa, que tipo de estrutura que a gente dá para isso, qual é o pensamento científico principalmente, tá? Vamos lá, espero que vocês aproveitem e me interrompam a hora que vocês quiserem. Então, falando um pouco, me apresentando para vocês, eu estou começando a dar aula no curso de medicina agora, embora eu seja sócio num curso com a Universidade Positivo já há 17 anos, né? E professor pesquisador contratado da universidade já há 8 anos. Mas eu sempre dei aula para pós-graduação, então agora é o início dessa minha atividade com a graduação de medicina. Então eu sou médico cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, formado pela Federal. A formatura foi em 94. E nesse ano eu ingressei na residência, na época eram 3 anos, residência de cirurgia do aparelho digestivo, terminei em 97. E aí começa a falar um pouco da minha experiência pessoal para vocês, porque eu acho que facilita, inclusive, o entendimento de vocês sobre essa questão de como dar seguimento à carreira, né? Eu fui estudar na França, fazer um curso de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica. Bordeaux é o local onde praticamente surgiu a cirurgia laparoscópica no mundo. E eu terminei na residência numa quarta-feira, na sexta-feira eu estava trabalhando lá. E fazendo uma pós-graduação lato sensu, né? Então, aí já começa a diferença. Como que a gente decide isso, né? Pós-graduação lato, estrito sensu, isso vai depender muito da experiência de vocês, o que vocês querem fazer. E a gente acaba se espelhando muito naqueles médicos que você vai acompanhando, que você vai vendo trabalhar ao longo da tua trajetória como acadêmico de medicina, depois como residente. E naquele momento eu achava que, assim, poxa, eu vou mirar muito mais numa questão prática, eu acho que eu não quero carreira acadêmica. E vejo como as coisas mudam, né? Hoje, a carreira acadêmica para mim é extremamente importante. Mas naquele momento eu absolutamente negava essa carreira acadêmica. Eu fui direto fazer esse curso, voltei, comecei a trabalhar como cirurgião, e aí, depois de alguns anos, eu entendi que, sim, podia ser também algo a mais. E aí eu comecei com essa história de mestrado, fiz mestrado. Continuei trabalhando, então mestrado e doutorado é algo que nós, como médicos, a gente não interrompe a nossa vida como a maior parte das carreiras, né? Que muitas vezes o profissional ele se dedica exclusivamente, né? Uma dedicação exclusiva no mestrado, uma dedicação exclusiva no doutorado. A gente não tem muito como fazer isso, você continua trabalhando, e além de trabalhar, você vai lá e faz os créditos e dá andamento à tua pesquisa. Então, o mestrado, naturalmente, foi um passo em direção ao doutorado. Nesse período também eu estava
montando esse curso, e é um curso que já existe há bastante tempo e que forma cirurgiões do Brasil inteiro. Então já existia uma demanda importante, colocando em prática aquilo que a gente já trabalhava no dia a dia, que era a cirurgia laparoscópica. E esse curso acabou me trazendo contato com muitas pessoas, e um dos professores que a gente chamava para dar aula aqui falou: pô, você tem uma pesquisa bacana, por que você não faz doutorado lá na USP? Eu fui fazer doutorado na USP, fiquei 4 anos. Foram anos difíceis, porque trabalhando aqui e fazendo doutorado lá também ao mesmo tempo, né? E aí eu fui contratado pela Universidade Positivo, eles me convidaram para fazer parte, então, do corpo de pesquisadores da universidade, por causa dessa formação acadêmica e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar, portanto, com pesquisa diretamente. Então, pesquisa para mim era algo que eu tinha feito formação, mas não trabalhava direto, não trabalhava como profissão. E isso me levou a pensar em fazer, então, incrementar o meu currículo e fazer um pós-doutorado. No Brasil, pós-doutorado é um período que você fica fora do país fazendo pesquisa em uma unidade de ponta em pesquisa. Fui para a Universidade de Montpellier, fiquei 6 meses e fiz, enfim, meu pós-doutoramento lá. Fora do Brasil, pós-doutorado é muito mais tempo, é um curso como doutorado, mas para o sistema brasileiro, pós-doutorado, basta você ficar um tempo fora e publicar alguma coisa, né? E isso me trouxe uma outra carreira. Então, veja, a gente está falando aqui de 3 carreiras ao mesmo tempo, eu acho isso interessante, porque é muito o que está acontecendo com o médico hoje, que está acontecendo com todos os profissionais de forma geral. É entender a universidade como algo que te traz uma carreira, mas a tua carreira você vai moldando e remodelando ao longo da tua trajetória como profissional. E a ciência tem muito a ver com isso, a pesquisa tem muito a ver com isso. E essas experiências do pós-doutorado me trouxeram, então, essa ideia de incrementar e ir para um outro caminho também, um pouco o caminho empresarial da inovação. Então, depois disso, eu acabei criando 2 startups na área de inovação em saúde. E agora, mais recentemente, tenho um papel de chefia, mas de liderança nesse novo hospital que está se criando agora em Curitiba, que é a remodelação do Hospital Pilar, para o qual eu fui convidado para ser o responsável do serviço de cirurgia. Então, assim, dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Dá para fazer bem feito? Dá. Eu aconselho, eu acho que é uma forma muito interessante de você gerenciar a carreira de vocês. A questão fundamental é a gestão do tempo, né? Então, o tempo todo mundo tem, é uma questão só de dar prioridade às coisas. Bom, eu vou pegar o Pedro aí, que foi o cara que se manifestou e já resolveu minha vida como Cristo nessa história. Quais são os papéis fundamentais da universidade, Pedro? Sabe me dizer? 3 papéis importantes na universidade, os principais papéis da universidade, conceitualmente falando. Cita 3, eu não sei, prof. Cita 1, então, vai lá. Cita 1 já é o caminho. Anda. Formar um profissional para o mercado de trabalho? Perfeito, esse é o primeiro. Vamos lá que você está no caminho. Qual que seria o segundo papel? Quase ninguém fala, vai. Ou o segundo que mais falam, qual seria? Ensino e? Pesquisa? Pesquisa é um papel fundamental da universidade. As universidades existem, inclusive elas são denominadas universidade a partir do momento que elas têm pesquisa. Antes elas são centros universitários. Então você tem que ter programas de pós-graduação, programas de pesquisa, para que você seja considerado uma universidade. Tá? Então a universidade ela tem que ter pesquisa. E a terceira, que infelizmente quase ninguém fala, é o papel de ação direta com a comunidade. Então a universidade precisa ensinar uma profissão, que é técnico, é um papel técnico, ensinar para vocês terem um curso superior no 3º grau, né? Ensiná-los a fazer pesquisa, tá? Através dos programas de iniciação científica, através do estímulo, que é o que nós estamos fazendo aqui, para que vocês também se transformem em pesquisadores. E aí, o objetivo dessa aula é trazer um pouco mais da importância disso para vocês, e também ter uma atuação de liderança em relação à comunidade. Infelizmente, as universidades foram perdendo, e muito ao longo dos últimos anos, né? A universidade foi tendo um papel que era o centro do saber e, de repente, foi se relegando a ser um centro só de ensino. Veja, se a gente quisesse ser só um centro de ensino, bastava a gente ser uma escola de 2º grau. A universidade não pode ser isso. E a universidade, como o nome diz, né, ser universal, universalidade, ela precisa de um intercâmbio entre os saberes, entre os conhecimentos. Isso permite que o conhecimento se forme de uma forma muito mais, de forma contínua e de forma mais bem elaborada. Acho que o pessoal está conseguindo entrar aí, né? Eu não estou vendo nenhum aviso de sala de espera aqui. Bom, existem perguntas fundamentais que todos são chamados
as perguntas essenciais que todos nós devemos nos fazer, pelo menos passa pela nossa cabeça. Algumas pessoas são mais incomodadas com essas perguntas e procuram respostas sobre elas. São as perguntas de sempre, as perguntas da humanidade, né? Como surgiu o universo? A gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula, por isso que eu estou falando, é uma aula conceitual, não é uma aula só voltada só para a medicina, tá? Como vai terminar o universo? Existem várias teorias sobre isso. A teoria do Big Bang, como iniciou, é uma teoria. A gente vai ver a diferença entre teoria e lei. Como termina, tem 5 teorias fundamentais de como vai terminar o universo, como surgiu a vida. Deus existe? Essa é uma pergunta fundamental, né? Essa é uma pergunta essencial, né? Fundamental, uma pergunta essencial que nos define, inclusive, como seres humanos. Existe vida fora da Terra? A gente está talvez prestes até a detectar isso com essa última missão a Marte, né? Basta eles encontrarem um fóssilzinho de uma bactéria e a gente resolve e vira do avesso boa parte das nossas crenças na humanidade. Papel da ciência. Como surgiram os idiomas, por exemplo? Essa é uma pergunta fundamental. São perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta e talvez a gente nunca tenha. Uma dessas perguntas é qual o sentido da vida, né? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer também e talvez se fazer até diariamente, né? Para entender o quanto é bom estar vivo, né? E qual que é o que eu estou fazendo nesse planeta, né? Qual que é a minha missão aqui? Para que eu sirvo, né? E algumas tentativas de resposta você tem a tua vida para você ter sucesso na tua vida. O que é ter sucesso? É difícil responder. Sucesso reprodutivo, isso é uma forma biológica de enxergar o sucesso, o sentido da vida. Na natureza isso faz muito sentido, mas nós como seres que têm autoconsciência, talvez não seja o sucesso reprodutivo a última resposta. Agora, essa última frase eu acho que ela é fundamental. A nossa vida passa a ter sentido também e fundamentalmente nós que estamos num ponto da sociedade que temos a capacidade de produzir ciência. O sentido da nossa vida pode estar também em participar da construção do conhecimento. Isso é muito importante e, veja, dá sentido à vida de muita gente. E uma das perguntas importantes também, dessas perguntas fundamentais, o que é consciência? Essa talvez seja a melhor definição para mim de consciência, né? A capacidade de tentar entender o que existe por trás do jogo do intuitivo e do instintivo, né? A consciência seria mais ou menos do que nos torna mais racionais, né? O que nos permite ter um pensamento abstrato e tentar entender a vida, e tentar entender a natureza por trás, pelos bastidores, né? Por que as coisas acontecem? E para isso tem que ter pensamento abstrato, e é isso que definiu, então, que surgiu a consciência. Então, a gente tem vários hiatos no conhecimento, por isso a gente usa muito a palavra surgiu, né? Surgiu o universo, surgiu a vida, surgiu a consciência. Não surge, né? Ela foi aparecendo de acordo com um processo que a gente ainda não sabe qual é. Vamos lá. Quais são os tipos de conhecimento? Em primeiro lugar, para entender quais são os tipos de conhecimento, para a gente se entender dentro desse universo da pesquisa, a gente tem que entender que não existe a verdade, né? A verdade, ela depende do ponto de vista. Essa é uma figura que mostra bem isso, né? A tua verdade pode ser diferente da minha, porque você enxerga de acordo com o teu prisma, de acordo com o teu ângulo de visão. E o teu ângulo de visão pode mostrar um quadrado, pode mostrar um redondo, em cima do mesmo objeto, depende de onde a luz bate. É mais ou menos isso, a luz é o conhecimento, né? Então, depende da forma de conhecimento que eu tenho, ele vai me trazer para uma verdade que pode ser diferente da tua. Então, essa aula aqui, ela é isenta, ela precisa ser isenta, né? Tem que se despir completamente desses dogmas de achar que um é certo, e que o outro é errado. A verdade, ela está no meio, e a gente não sabe exatamente para que lado que ela pende. O conhecimento científico, de todos os conhecimentos, possivelmente, pelo menos dentro de uma visão de um pesquisador, é o que mais nos aproxima da verdade. O que é conhecimento? Né? A criação do nosso modelo mental, né? A partir de um modelo conhecido. Então, para a gente adquirir conhecimento, o que a gente faz? A gente usa os nossos sentidos, a gente capta as informações, através principalmente dos nossos 5 sentidos. Então, a visão nos dá o conhecimento, né? A gente lê, a gente assiste, a audição nos dá o conhecimento. Se vocês assistiram um documentário interessante do Netflix, o Nose, que fala sobre os perfumistas, né? Um perfumista em específico, que é a Maison Dior, né?
eles têm o que a gente chama de paleta, né? Um conhecimento de um perfumista, ele é baseado em paletas, a quantidade de cheiros que ele consegue identificar, né, e que ele consegue armazenar no seu cérebro. Assim como, por exemplo, um sommelier que tem uma paleta gustativa, a quantidade de vinhos que ele já provou e que ele consegue identificar individualmente. Isso é conhecimento. Então, a gente usa os nossos órgãos sensoriais para captar o conhecimento. Mas o que a gente mais usa, sem dúvida, é a visão. Então, a visão nos permite ir enxergando, que é o nosso principal sentido, né? Lógico, quando você perde a visão, outros passam a ocupar um pouco essa importância da visão, mas a visão nos permite captar uma quantidade de informações e armazená-las de forma mais apropriada. Aí passa essa informação pelo nosso raciocínio, né, pela nossa cognição, que a gente faz a compreensão e a interpretação. Nesse ponto, a gente tem filtros. Existem filtros diferentes que fazem com que o conhecimento seja identificado, que seja interpretado de forma diferente. Todos nós temos esses filtros. A gente chama esses filtros de tradição. Então, a tradição pode ser uma tradição religiosa, pode ser baseada em leis, pode ser uma lei de uma tribo, que não precisa ser de uma religião, enfim. Esse ambiente, esse ecossistema que nos faz diferentes, porque nos filtra a informação. A mesma informação ela vai ser interpretada de forma diferente. E a outra, que é extremamente poderosa, que é a educação dada pelos nossos pais, né? São os nossos valores adquiridos em família, que também nos dão um grande filtro para a interpretação desse conhecimento que a gente vê. Então, quando a gente dá uma aula como essa, qualquer aula que vocês assistem no curso de medicina, em qualquer dos cursos que vocês venham fazer, e você está com um colega teu do lado, com certeza a informação que está sendo passada, ela vai ser armazenada, ela vai ser codificada de forma diferente por cada um de nós, por cada um de vocês, conforme as experiências que vocês têm, conforme a tradição familiar e a tradição comunitária que cada um de vocês tem. Nós dividimos didaticamente os tipos de conhecimento em 4 tipos: o conhecimento teológico, filosófico, popular e o conhecimento científico. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Alguém quer comentar alguma coisa? Podem ficar à vontade. A ideia é a gente fazer um parlatório aqui, a gente trocar uma ideia. Vamos lá. Podem me perguntar, não existe pergunta boba, isso aqui é uma aula conceitual. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Está aberto o espaço de questões até agora. Podem falar. Por enquanto, eu não fiquei com nenhuma dúvida, prof. Tudo bem? Está sendo passada a mensagem? Tá, prof, tudo bem. Ninguém quer falar nada? Todo mundo cansado? Vamos lá, gente. Vamos lá. Bom, conhecimento teológico. Conhecimento teológico, a gente vai tentar identificar as características de cada um desses conhecimentos, né? Porque eles são diferentes um do outro. A teologia, o conhecimento teológico, o conhecimento das religiões, ele é baseado na fé e na crença de que existe algo superior. Mesmo que se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu sou agnóstico, e existem provas de que não tem prova, de que Deus existe ou que não existe, etc. Tanto faz. Porque você acredita em algo superior e essa é a tua verdade. Então, de novo, essa é uma aula importante, a gente definir que cada um tem a sua crença. E a gente consegue e deve separar, muitas vezes, o conhecimento que é o conhecimento teológico do conhecimento científico. É lógico, boa parte dos grandes pensadores científicos chegam à conclusão, por não chegarem a várias conclusões, de que existe algo superior e que não existe explicação para aqueles fenômenos que ele ficou a vida inteira tentando. E aí, isso é muito utilizado, inclusive, pelas religiões para dizer, olha, mesmo o melhor dos cientistas, ele sempre acreditou em Deus. A questão não é essa, a questão é assim, acreditem em quem vocês quiserem. Se isso lhes dá conforto, acreditar é importante, é muito importante. O conhecimento teológico, ele não se discute, né? Que é o que a gente está tentando não fazer aqui agora. É não discutir teologia, não discutir o conhecimento que é baseado em algo que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente sente, mas a gente não consegue comprovar. E aí a gente dá um nome também de sagrado, né? Então é sagrado, é imutável, a gente não mexe, a gente acredita porque ele está lá e foi ensinado para nós, ou a gente tem
as nossas experiências que nos fazem acreditar. Por outro lado, ele é um conhecimento que se auto-intitula de infalível, né? Acredita e pronto. Você não precisa questionar, não é questionável, porque aconteceu, mesmo que a gente não tenha nenhuma prova que tenha acontecido. Ou que tenha acontecido, mas tenha sido interpretado da maneira como foi interpretado, conforme as interpretações de cada um de nós, como eu falei, que dependem muito do nosso background, né? Da forma como a gente enxerga o mundo. E o conhecimento teológico, sobretudo, é não verificável. Então, não adianta a gente querer, né, falar aquela máxima, eu até não lembro o nome do santo, né? Só acredito vendo, né? Só acredita vendo, infelizmente, você não pode se basear nisso para ter o seu conhecimento teológico. O teu conhecimento teológico, ele não é um conhecimento em si, de forma geral, verificável. Por mais que você acredite, por mais que você compreenda que ele é infalível, não é objetivo verificá-lo. Existe o conhecimento que a gente chama de conhecimento popular, esse é bastante importante também, né? Todos são absolutamente importantes, né? Isso nos faz seres humanos, ter esses conhecimentos. Então, o conhecimento popular é o senso comum, né? Não é só o senso comum daquela vida urbana que a gente tem, coisas como, olha lá, se você misturar leite com melancia, você vai passar mal e vai morrer, você não pode tomar manga com leite, ou sei lá o quê, enfim. Isso faz parte do conhecimento popular. Isso é científico? Às vezes é. E essa é a grande sacada, né? Também de boa parte dos cientistas, se basear no conhecimento popular e tentar verificar esse conhecimento popular para entender se existe, sim, uma base científica para que ele se comprove. Tá? O conhecimento popular ele é passado de forma oral, principalmente, e eventualmente de forma escrita. Hoje em dia, obviamente, de forma escrita, mas se a gente voltar alguns poucos séculos para trás, boa parte das civilizações simplesmente desapareceram, não deixaram o seu legado de conhecimento popular porque eram orais. Aliás, essa é mais um dos hiatos, né, que a gente diz simplesmente que surgiu a escrita cuneiforme lá em Mesopotâmia, sei lá quando, porque ela não surgiu, né, foi uma sequência de eventos que fez com que as pessoas começassem a escrever. Até então, não se escrevia, e muitas das civilizações que foram se desenvolvendo em paralelo simplesmente não desenvolveram a escrita, pena, porque a gente perde muito do conhecimento, que era um conhecimento essencialmente popular. Tá? Então, o conhecimento popular não é só do povo que vive agora, a gente está falando das civilizações que viveram anteriormente e que nos trouxeram boa parte dessa bagagem, inclusive o próprio conhecimento filosófico, cujo berço da filosofia ocidental eram os povos gregos, né? E eles deixaram isso escrito, por isso que a gente estuda filosofia grega até hoje. Bom, conhecimento popular são valores próprios de cada sociedade que são transmitidos para nós, né? Pela nossa tradição, pela nossa cultura, como, por exemplo, que diz essa imagem, a cultura do casamento, né? O casamento, vocês sabem que ele é bastante diferente de acordo com culturas. Tem cultura que, inclusive, é poligâmica por natureza, tem cultura que não celebra o casamento, tem cultura que celebra o casamento durante 7 dias, inclusive. Se não fosse pela pandemia o ano passado, eu tenho alguns amigos indianos, eu teria me convidado para um casamento. Essa é uma experiência que eu gostaria de ter ainda, que são vários e vários dias de casamento. Estava com a viagem mais ou menos já programada, por causa da experiência em si. Eu já conheço a Índia, já fui algumas vezes para lá. E não aconteceu por causa da pandemia, foi uma pena. O conhecimento popular, ele é assistemático, né? Você não faz verificação também, você não faz experimento para saber se o conhecimento popular é um conhecimento verificável ou não. Então, ele é, por si só, assistemático. Não existe uma sistematização para a obtenção desse conhecimento. Obviamente, ele é falível, porque boa parte das coisas que se acredita popularmente, elas não se comprovam, ou pelo menos elas não funcionam para a maior parte das pessoas. É inexato. Mas, como eu falei, tem uma grande sacada de você observar isso daí e tentar entender os fenômenos que acontecem por trás do conhecimento popular. Existe uma árvore aqui na região do Paraná chamada pau amargo, pau do tenente. E essa, segundo os povos indígenas mais antigos aqui do Paraná, eles receitam esse chá do pau amargo para perder peso. O que a gente fez foi pegar esse conhecimento popular e falou, vamos fazer um teste
para ver se isso tem alguma base científica. E esse trabalho saiu, inclusive, no portal G1, ele deu bastante repercussão, saiu na Globo, o pessoal... eu participei como pesquisador desse trabalho, mas o nosso aluno de mestrado acabou até dando entrevista e tudo mais. E nós testamos no ratinho, aqui no biotério da Universidade Positivo, e verificamos que sim, ele tem algum efeito sobre o peso, mas principalmente sobre a esteatose hepática. Então, esse é um resumo gráfico desse trabalho que mostra, só para dar uma noção para vocês, que o que pode o conhecimento popular, como que ele pode ser verificado e qual é a base, ele pode ter uma base científica. Por que conhecimento popular normalmente deve ser verificado? Porque é de observação, e o raciocínio científico se baseia em observação. Então, são pessoas que provavelmente utilizaram, obviamente, muito dessa droga, muito dessa efusão, desse chá, e perceberam que as pessoas que tomavam por algum motivo, elas perdiam peso. Então, realmente, a gente conseguiu verificar e até iniciamos uma linha de pesquisa de bioprospecção nesse sentido. Vamos lá. Conhecimento filosófico, né? Conhecimento filosófico, ele não tem nada de científico, mas ele é a mãe do conhecimento, o pai do conhecimento científico, né? Porque ele é reflexivo, né? Ele é inteligente, ele é lógico, ele é racional. Tudo que nós, como conhecimento científico, precisamos ter. Ele só não é verificável, ele só não se baseia em experiência, mas ele se baseia muito em raciocínio, em pensamento no seu âmago, né? O filósofo, ele simula, ele imagina a natureza, ele imagina as suas próprias, as leis de convivência, a ética e a moral. Vamos lá. Ele é considerado infalível, conhecimento filosófico, porque ele se apoia numa das principais armas que nós temos, que é a razão, na busca do que é certo ou errado. Inclusive, os estudiosos realmente em educação dos países, educação de plano de educação, plano estratégico de educação, acreditam que o que falta para nós como país realmente é um maior conhecimento de filosofia, para a gente não cair nessas loucuras que a gente vê todos os dias de absoluta falta de conhecimento, né, básico do que é o discernimento do que é o certo e o que é errado. Então, a nossa sociedade, ela carece muito desses conceitos de certo e errado, e aí as pessoas tomam atitudes sem entender se essas atitudes, ou para elas aquilo ali está certo, mas embora filosoficamente seja claro que está completamente equivocado. Bom, o conhecimento filosófico ele se baseia nos valores, na moral e na ética, né? E nos conceitos que são os conceitos fundamentais de comportamento e comportamento humano. Então, veja, a filosofia ela nasceu por uma necessidade. Os homens precisavam, né, as civilizações antigas, elas precisavam de alguma forma de filosofia. A filosofia ocidental, ok, é grega, mas a filosofia oriental ela é baseada também, e se confunde muitas vezes com religião, né? Por exemplo, o budismo não é exatamente uma religião, mas é uma corrente filosófica, talvez fosse a melhor forma de defini-lo, e esses preceitos morais eles foram sendo desenvolvidos para que as pessoas não simplesmente pudessem conviver em sociedade, não se matassem, não roubassem, não fossem violentas demais. Por quê? Porque aquilo ali leva ao extermínio da nossa espécie. Então, são reflexões profundas sobre como agir, qual a melhor forma de agir, né? Bom, o conhecimento filosófico ele utiliza o raciocínio e interpretação que gera discussões. Então, as escolas filosóficas são todas escolas de discussões sobre esses temas. Então, o que faz o filósofo? Ele conversa, ele discute, ele raciocina sobre os valores fundamentais da sociedade, do ser humano. A diferença é que ela não é experimental, mas ela é especulativa. Perguntas essenciais, elas são perguntas não só filosóficas, mas elas são perguntas científicas hoje, porque hoje o conhecimento científico é muito a base da sociedade, né? Mas essas perguntas nasceram lá atrás. Então, quem somos nós, de onde viemos, por que viemos, né? Por que vivemos? Ele é o primo irmão do conhecimento científico e o grande responsável pelo desenvolvimento civilizatório da nossa espécie. Sem dúvida, a filosofia tinha que ser ensinada mais nas escolas para a gente tivesse um pouco mais de noção e conseguisse conviver melhor em sociedade.
Por fim, ter conhecimento científico. Bem, vamos lá. Isso aqui é bem importante, então vamos prestar bem atenção juntos aqui e vocês me interrompem a hora que vocês quiserem. A melhor analogia do conhecimento científico, quando a gente faz um trabalho científico, quando vocês fazem uma pesquisa, é entender que a pesquisa científica ela não acaba nunca, né? Então ela tem que ter um começo, ela tem que ter lá uma linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa ela é baseada, na verdade, em outro começo, em algo que alguém já fez, é por isso que a gente tem que fazer sempre revisões bibliográficas e entender o que já foi produzido de conhecimento naquela área. E nós temos aí uma parede de tijolos. O que você vai fazer com o teu trabalho científico é colocar mais um tijolinho nessa parede, para que ele seja sustentado em uma boa revisão de literatura, seja sustentado naquilo que já fizeram e que dê sustentação para quem vem por cima. Para que ele dê sustentação para quem vem acima dele, para o tijolo que vem acima dele, ele precisa ser bem feito. Precisa de método. Se ele se aproximar da verdade, a tua parede, você está colocando um tijolo bem colocado e ele está te trazendo, está trazendo para os demais tijolos uma sustentação que vai permitir que esse muro siga adiante. Por isso que mentir é um pecado mortal para pesquisadores, porque quando você mente, o que você faz? Você enfraquece essa parede do conhecimento. Tá? Então, jamais a gente mente em pesquisa científica. Esse é o pior pecado que a gente pode cometer. Ah, mas muita gente mente, é verdade. Existe uma estimativa que diz que 70% dos pesquisadores mentem. E aí a gente tem várias paredes que são fragilizadas de conhecimento científico, é por isso que a gente muitas vezes refaz algumas das experiências que foram feitas no passado para ver se aquilo ali realmente tem tem uma ciência mais forte por trás, se tem algum sentido ou se aquilo não foi verificado da maneira como deveria. Tá? O conhecimento científico é produzido pelas sucessivas gerações de pesquisadores, ele é reprodutível, ele é verificável e reprodutível. Ou seja, se você faz um experimento, você publica esse experimento, eu tenho que ter a capacidade de fazer e reproduzir. Ele é uma receita, ele tem que ter uma receita de bolo. Por isso que sempre a melhor ferramenta que a gente tem em ciência se chama metodologia científica, que é a receita do bolo. Eu preciso poder fazer igual a você e ter os mesmos resultados. O conhecimento científico é sistemático e é validável, né? Então, a validação é um processo que me permite encontrar, fazendo o teu trabalho, fazendo a mesma receita que você fez, o mesmo bolo. É a mais nova modalidade do conhecimento humano, ele surgiu aí a partir de 1700, é lógico, a gente tem várias iniciativas do pensamento científico antes de 1700, mas a maior parte delas surgiu a partir do século XVIII. Tem uma anedota em relação a isso, mas é uma verdade, porque existe uma correlação de tempo. Boa parte do avanço da ciência, no seu início, do avanço do pensamento científico, ocorreu quando, em Londres, os bares que serviam bebidas se transformaram em cafeterias. O café tem muito a ver com isso. Por quê? Porque as pessoas se reuniam à tarde, por exemplo, para fazer suas discussões, conversar, discussões que poderiam ser absolutamente banais, poderiam ser filosóficas, mas geralmente bebiam vinho. E o vinho, obviamente, você bebe uma taça, duas, três, daqui a pouco você não está falando nada mais com coisa, né? Fica tudo super engraçado, etc., mas você perde um pouco o rumo da conversa. E começaram a aparecer os primeiros cafés. E os primeiros o que faz o café, ele estimula a tua atenção, então faz um processo contrário. E esse foi um período em que discussões científicas passaram a ser realizadas de uma forma mais produtível, dá para dizer assim. Né? Então, o café tem uma grande parcela de culpa nessa história toda. O conhecimento científico se baseia em três principais fundamentos, né? Que o desconhecido é passível de ser conhecido, então a gente tem a pretensão de que tudo é conhecível, a gente só não sabe ainda, mas a gente vai identificar a ordem da natureza. Então, existe uma ordem da natureza, a gente ainda não identificou, mas é uma questão de tempo. Ou seja, o pesquisador ele acredita que todas aquelas perguntas fundamentais, incluindo como que o universo foi criado, como que ele vai terminar, se Deus existe, se tem vida fora, todas essas perguntas elas são passíveis de serem respondidas e em algum momento talvez elas sejam respondidas. A ciência é o que mais nos aproxima dessas respostas.
Isso aqui é um buraco negro, né? Então, é a representação gráfica de um buraco negro, né? E o buraco negro era algo absolutamente teórico, até que, em 2019, a gente teve um consórcio de científico de vários governos participaram e transformaram a Terra num gigantesco telescópio. Na verdade é essa, para poder tirar uma foto de um buraco negro. Vocês devem ter ouvido falar desse projeto, chama Event Horizon, né, o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é justamente a borda do buraco negro, onde você tem a maior distorção do espaço-tempo devido à massa muito grande do buraco negro. Então, veja, tudo isso era teórico, e a gente precisava de uma foto do buraco negro, né? Eu não sei o quanto vocês viram sobre isso, leram sobre isso, tem TEDs muito legais que explicam super bem o que foi o Event Horizon, e a melhor analogia do que foi esse processo, do que é tirar uma foto do buraco negro, é a analogia que diz que nós conseguimos tirar uma foto do buraco negro a tamanha distância, que seria o equivalente a bater uma foto de uma xícara na superfície lunar. Essa é uma foto que eu tirei no sábado da Lua. Nós estamos numa Lua crescente, né? E eu tenho um telescópio razoável, assim, e eu bati essa foto da Lua. Então, veja, a Lua ela é 3,67 vezes menor do que a Terra. A Lua é grande. A Lua está a 300 mil quilômetros da Terra. Ela está pertíssimo. Mas conseguir bater uma foto de uma xícara de café nessa superfície, veja, esse é um telescópio que dá 400 vezes de aumento. E é bastante. Então, ter uma foto nítida de uma xícara na Lua, vocês imaginam o que seja. Então, foi um esforço tremendo e uma reconstrução de imagem para dar aquela foto famosa do buraco negro, tá? Bom, a ciência, ela desconfia. Então, a gente não pode ser cientista se a gente achar que o conhecimento ele existe e ele é inquestionável. Vocês não podem ser médicos se vocês acharem que aquilo que foi apresentado para vocês é inquestionável. Vocês não precisam ser chatos de questionar o tempo inteiro todo mundo, porque aí também é uma questão de relacionamento. Mas vocês precisam, sim, ser curiosos e ser questionadores. Vocês precisam formar massa crítica. Então a gente questiona, o pesquisador questiona, e todo médico ele tem que ter essa semente bem plantada de pesquisador em si. Questiona a veracidade das nossas certezas, nunca achem que o que vocês pensam o que foi dito para vocês é a última verdade, a verdade, de novo, ela não existe. Nós precisamos, a ciência precisa nos fazer questionar a aceitação imediata das coisas. Então, olha lá, nós estamos num período que a ciência está sendo extremamente questionada, né? A ciência médica está sendo fundamentalmente questionada, com toda essa história de tratamento precoce, não tratamento precoce, enfim. Isso expôs muitas das nossas mazelas e incertezas para a sociedade. A ciência, ela desconfia da ausência de crítica. Então, se você não tem autocrítica sobre o teu conhecimento, estranho, que você deveria ter. Então, quem tem grandes certezas, todos nós pesquisadores temos grandes questionamentos sobre aquela certeza, até porque a ciência não traz certezas absolutas, né, a não ser que ela se transforme em lei, e da falta de curiosidade. A ciência é factual, então a gente lida com fatos. Nós, médicos, nós pesquisadores, vamos lá, estou fazendo esse paralelo entre médico e pesquisador, no final das contas, todo médico, vocês vão ver no final, a conclusão é que nós todos precisamos, sim, de alguma forma, ser pesquisadores. A ciência, ela é experimental. Então, o que a gente faz sempre é experimentar, entender os fenômenos a partir da experimentação. Ela é sistemática, a gente usa lógica, a gente usa organização, a gente usa muitas vezes matemática. Ela é muito falível, então, a partir do momento que a gente tem uma certeza, ela pode ser modificada por algo que seja melhor, que seja mais bem comprovado. E ela é evolutiva como uma parede de tijolos, que sempre vem uma camada mais acima e vai ficando mais alta e precisa ficar mais sólida. Então, os conhecimentos eles são baseados em conhecimentos anteriores. A principal ferramenta nossa é a metodologia científica, e o método é a forma pela qual a gente alcança o objetivo de testar nossas hipóteses. Vamos lá. Método científico. Processo organizado, usado para conhecer a realidade. Metodologia é igual a organização, é igual a escrever de forma sistemática uma receita de bolo. Então, toda vez que vocês se deparam no capítulo de metodologia do trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês precisam fazer,
é deixar aquilo muito claro para outras pessoas entenderem como foi que você chegou naquele resultado. Isso precisa ser descrito e precisa ser espelhar a verdade. Permite que a solução do problema seja compreendida e verificada não apenas pelo pesquisador, mas por todos. Todas as vezes que a gente escreve, e agora sendo mais prático com vocês nessa disciplina do TCC, quando vocês escreverem o trabalho de conclusão do curso de vocês precisam escrever para que as pessoas leigas compreendessem. Ah, mas a linguagem ela não é uma outra linguagem. Se vocês que nem terminaram o curso de medicina começarem a falar um mediquês de uma maneira que as pessoas não entendam, vocês estão num caminho completamente oposto ao caminho que vocês deveriam estar assumindo. Nós precisamos ser claros com as pessoas. E existe um aforismo que diz isso com muita tranquilidade e transparência. Quem não sabe explicar é porque não entendeu o fenômeno. Então, se vocês não conseguem explicar o que é a medicação, o que ela faz, o que faz um tratamento cirúrgico, vocês não entenderam o que é. Vocês não conseguem entender aquilo que vocês não conseguem explicar. Isso é, claro, transparente. Vocês precisam entender como explicar para as pessoas. Quando vocês colocarem isso no papel, usem linguagem simples. Não é uma linguagem vulgar, é uma linguagem simples, né? Para que todo mundo consiga entender. Esse é o segredo do bom escritor, inclusive do bom escritor científico, né? Bom, o método científico ele é baseado na observação, como a gente tinha comentado anteriormente. O conhecimento popular ele é um conhecimento que nos dá muita informação, porque ele é baseado na observação também. Então vamos lá, a gente está aqui exemplificando a lei da gravidade de Newton, né? Ele observa, cria uma hipótese, faz previsões, as previsões de vocês são os resultados esperados da pesquisa que vocês estão fazendo, cada um de vocês, cada grupo de vocês, faz uma experimentação, a gente faz um experimento, que é aplicar o método, né? Analisa esses resultados e depois elabora uma teoria. Então, a tua conclusão do teu trabalho, na verdade, nunca pode ser uma conclusão definitiva. Você tem que ser humilde para entender que aquilo que você conseguiu identificar é eventualmente mais um tijolo, que pode ser um tijolinho pequeno, pode ser um tijolo maior, mais ou menos importante dentro dessa parede do conhecimento, tá? Bom, o método é baseado na observação. Nesse caso específico, a maçã cai, por quê? Tem algo que atrai a maçã para o centro, essa força deve ter um padrão, diferentes objetos com distâncias diferentes devem respeitar esse padrão, pumba. Você tem uma teoria. Dessa teoria, se ela for feita de forma organizada e ela explica bem o fenômeno, a partir do momento que ela é testada, verificada por vários pesquisadores, o que a gente tem é a transformação de uma teoria em uma lei. A gente tem muito poucas leis na medicina, né? A medicina, fundamentalmente, ela é teorizada, mais do que totalmente validada e verificada. As verdades são relativas à medicina. Quem trabalha muito com lei, obviamente, é a física, tanto é que as leis da física já são leis centenárias e algumas delas milenares, né? Porque elas já foram devidamente comprovadas. E é em cima dessas leis que você pode, então, continuar a escalada do conhecimento e formular outras teorias, como, por exemplo, o caso da teoria da relatividade, que hoje vem sendo cada vez mais comprovada, mas a gente não considera a teoria como uma lei da relatividade ainda, né? Leis científicas é enunciado de uma relação de causa e efeito, natural e invariável. Então, enquanto ela for considerada variável, ela não pode ser considerada uma lei. Então, quem trabalha com isso realmente são as ciências mais exatas, né? A lei estabelece de forma definitiva a relação entre as variáveis e o fenômeno, e boa parte das vezes ela se expressa de forma matemática, que é o caso, por exemplo, da fórmula da lei da gravidade, tá? Da aceleração gravitacional, que deu a base, então, para a teoria da relatividade. As teorias científicas, elas reúnem as peças do conhecimento para dar sentido a achados isolados. É isso. Então, uma teoria científica, ela sempre se baseia naquilo que já foi identificado, naquilo que já foi estudado, e aí você simula, você teoriza sobre a tua hipótese. Não se pode formar uma teoria, se propor uma nova pesquisa sem conhecer o que já existe escrito sobre ela. Toda vez que você vai fazer uma pesquisa, a parte fundamental, onde você deve perder mais tempo
antes de escrever um projeto de pesquisa, por conta desta afirmação, é a tua revisão de literatura. Então, a revisão de literatura, ela te coloca no momento exato do conhecimento científico, naquele momento do conhecimento científico, te permite, enfim, não falar bobagem, não repetir aquilo que já foi feito ou aquilo que já foi tentado fazer e não deu certo. Então, é por isso que a gente tem que fazer uma revisão sempre a maior possível e uma revisão a mais recente possível, com os últimos artigos que foram publicados naquele assunto. Existem teorias famosas, né? A teoria, uma das teorias mais famosas que nos dá uma compreensão de como a gente chegou até aqui, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, a teoria do Big Bang, né? A teoria do efeito placebo, quem conhece a teoria do efeito placebo sabe que até um efeito de até 40%, um efeito positivo de até 40% é o esperado para qualquer medicação. Por quê? Porque existe, não se sabe exatamente por quê, obviamente por algum tipo de efeito de sugestão, sugestionamento, se a gente tem um efeito benéfico de farinha, ou seja, de uma medicação que não existe, mas se você convencer o paciente que aquilo vai se fazer bem para ele, a gente tem até 40% de efeito positivo, é a teoria do efeito placebo, a gente não conhece exatamente por quê. Aqui vocês têm uma série de outras teorias que ainda estão na fase de teoria, algumas delas provavelmente nunca vão se transformar em lei, porque não tem muito esse padrão da transformação de teoria em lei. Bom, os objetivos das teorias, os objetivos dos trabalhos científicos que nós fazemos é explicar o que a gente observa, prever o que pode acontecer e instigar a evolução do conhecimento. A gente não descobre uma teoria, né? A teoria ela vem a partir de um insight. Então, um insight, no final das contas, o insight ou epifania, como vocês quiserem chamar, ele precisa de uma observação de um fenômeno. Então, algo que nos intriga e que nos leva a acreditar que, existe um padrão aqui, eu acho que isso pode me levar para um conhecimento um pouco mais sustentado, né? E isso é fazer o teste científico. O que é testar uma teoria? Vamos lá, é fazer pesquisa. Os resultados da pesquisa vão demonstrar se se os fatos corroboram ou não com a tua hipótese. Esse é um trabalho que o nosso grupo também publicou agora, relativamente recente, acho que faz uns 2 anos, sobre um trabalho de inovação, né, sobre uma gastrostomia magnética. Gastrostomias hoje no mundo todo são feitas, a maior parte delas, por endoscopia, e a gente hipotetizou que elas poderiam ser feitas sem o uso do endoscópio, só com a passagem de uma sonda com ímã na ponta, com metal na ponta que pudesse ser imantado, então na presença do ímã que ele fosse atraído, um ferro, portanto, e que a gente poderia fazer à beira do leito sem a necessidade de uma endoscopia, poderia fazer um acesso à cavidade gástrica. E nós testamos essa hipótese nos animais e percebemos que é absolutamente factível, foi uma prova de função. Comparamos até mais ou menos ali com a gastrostomia endoscópica em termos de acidentes, em termos de tempo, ou seja, colocamos em prova o método científico e observamos, no final das contas, sim, isso é uma tese de doutorado, que é factível, que dá para fazer, e esse é um projeto que está sendo desenvolvido por 2 empresas aqui em Curitiba. Possivelmente a gente transforma isso em produto. Isso é testar uma hipótese, isso é colaborar com o conhecimento, isso é trazer algo de inovação para a medicina que hoje está estacionada na sondagem por gastrostomia, na sondagem por endoscopia, na gastrostomia por endoscopia, que é ótima, mas por que não melhorar esse processo? Por que não trazer uma economia, então, a esse processo, ou deixá-lo mais simples? Por isso que a medicina a pesquisa em medicina ela é espetacular, sempre você pode melhorar, você pode, lógico, nesse processo de tentar melhorar, você pode fazer muita coisa que não vai ter mercado, que não vai funcionar, que vai ser pior no final das contas, mas se você usar o método científico para tentar testar essa tua hipótese, eventualmente você chega a conclusões, a métodos bem interessantes. Essa é uma pesquisa também que a gente acabou fazendo aqui em Curitiba, que de um teste de Covid rápido, uma tecnologia israelense, por uma espécie de um bafômetro, né? A gente chama de BAT test, que é o Brief Analyzer Test.
Então você sopra num tubinho e 2 minutos depois você tem o resultado de Covid. Nós fizemos esse teste aqui em Curitiba, a gente aplicou esse método aqui num hospital da cidade, num drive-thru, que a gente comparou com o teste padrão ouro, PCR, e identificamos resultados que foram espetaculares, né? E esse é um trabalho que a gente está escrevendo agora para publicação e que provou que realmente a gente tem muito ainda a contribuir, a ciência pode ajudar muito no controle dessa doença que vai estar deixando todo mundo de joelhos aí, né? Por fim, isso eu acho que é bastante importante, esse eu acho que é o último slide. Por que vocês precisam usar o método científico e por que é importante que cada um de vocês tenha essa semente bem plantada e irrigada no coração de vocês, né? Em primeiro lugar, vamos lá, a medicina ela se desenvolveu e ela continua se desenvolvendo amparada na ciência. Nós não praticamos medicina chinesa, a gente pratica medicina ocidental e a medicina ocidental ela tem as suas raízes há mais de 1000 anos. E ela sempre tentou, apesar do conhecimento científico ter 200, 300 anos, ela sempre tentou se aproximar o máximo possível da verdade. Então, a medicina ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo por conta da ciência. E ela teve um desenvolvimento espetacular nos últimos 100 anos por conta da ciência. E teve um desenvolvimento estrondoso nos últimos 30 anos por conta da ciência. As nossas atitudes precisam ter suporte na ciência. A gente não pode escolher um tratamento qualquer. Nós precisamos de tratamentos que sejam comprovados cientificamente. Como eu falei para vocês, nós estamos expostos hoje, né? A classe médica, a classe pesquisadora está exposta e está nua diante da sociedade porque a gente não chega a conclusões sobre os tipos de tratamento. É normal que isso aconteça. Vamos lá, nós precisamos ser curiosos, mas a gente precisa ser crítico. A gente precisa desconfiar de quem tem certezas, a gente precisa não desconfiar de quem tem dúvidas. Então, todos nós precisamos ter as nossas dúvidas, mas, de qualquer maneira, as nossas atitudes precisam ser tomadas baseadas no que existe de mais científico no momento, no que existe de evidência mais clara no momento. O método científico nos aproxima o mais perto possível, nos deixa o mais perto possível da verdade. E aqui eu acho que o principal, isso é uma frase que eu gosto de usar, e é uma frase minha, que eu sempre coloco nas aulas quando o assunto é esse. Cada um de nós, como médico, ao longo da sua vida, tem uma série de experiências que são únicas nossas. São únicas porque também depois do conhecimento ser captado, ele vai passar pelos nossos filtros. E além disso, vocês vão, durante a carreira de médico de vocês vão estar expostos a um determinado tipo de doença mais do que outra, e daqui a pouco vocês têm a maior experiência do mundo em determinado tipo de doença. Eu até meio sem querer, eu acabei desenvolvendo, não sem querer, mas a minha tese de doutorado foi na descrição de uma técnica cirúrgica e na tentativa de validação dessa técnica, que no final das contas ainda bem deu muito certo. Mas essa técnica eu fui operando muitos pacientes com esse tipo de doença, e sem eu saber, ao longo do tempo eu acabei me transformando aí, enfim, a palavra não é bem essa, mas sendo uma referência, a maior experiência mundial naquele tipo de doença. Isso não é privilégio meu e com certeza pode acontecer com qualquer um de vocês, com qualquer um de nós. Basta você começar a tratar mais doentes daquela doença, fazer mais tratamentos sobre qualquer tipo de patologia e você pode se transformar sim, ou você pode se desenvolver muito naquela área. E aí, se você não tiver as ferramentas científicas, o que vai acontecer? Você passa a ter um conhecimento que vai ser um conhecimento muito mais popular do que científico. Você vai dizer para os outros, aquela famosa frase, né, dos médicos, eu já operei umas 400, isso aí. É mesmo? Você publicou? Não. Então, sinto muito, não consigo nem acreditar em você. O conhecimento científico, a metodologia científica nos dá essa ferramenta fortíssima para passar para as demais pessoas aquele conhecimento que a gente adquiriu e que é único. Portanto, isso dá sentido à nossa vida. Dá sentido à nossa vida produzir conhecimento. Vamos lá, essa é a última frase, essa não é minha. Você pode ou não acreditar no mundo sobrenatural. Isso é uma escolha de cada um de nós. Sobrenatural significa, não é só o fantástico, é acima do conhecimento, acima do natural. Mas o mundo natural em si, ele já tem uma quantidade
que é infindável de conhecimento a ser adquirido e conhecimento a ser descoberto. Muito bem, pessoal. Dúvidas? Acho que deu bem certo 1 hora, né? Acho que não, prof. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Fiquem absolutamente à vontade. Por favor, gente, podem me perguntar. Obrigado, Bruna. Que bom que você gostou da aula, mas essa é uma aula muito mais provocativa. Pena que esse não é um horário tão legal assim para a gente provocar discussões. Essa é uma aula que a gente tinha que fazer às 9 da manhã, depois tomar um bom café e estar bem esperto para que a gente abrisse discussões mais concretas sobre isso. Quem de vocês aí quer ser pesquisador? Vamos lá, eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes aí. Veja, a medicina sempre está em crise, né? Desde que eu comecei a trabalhar, todo mundo fala isso, mas a gente chegou num momento que é um momento difícil, realmente. Até por uma série de situações, mercado de trabalho, valorização do trabalho médico, etc. Mas eu acho que a pesquisa é uma forma de vocês se diferenciarem, né? Ela permite uma carreira mais completa. Eu vi aqui que a Daphne, obrigado, Daphne, que bom que você vai ser pesquisadora. Tomara que depois do final do PIC você continue com essa mesma ideia. Tenho certeza que vai continuar. Luiz Santin também quer ser pesquisador. Eu quis passar um pouco da minha experiência da minha formação para vocês, porque eu tinha tudo para não ser pesquisador. E aí eu fui mordido por essas coisas são contingência da vida, sabe? A gente não necessariamente nasce para fazer aquilo. Eu não pensei sempre em ser pesquisador, mas acho que a vida naturalmente foi me levando para esse lado, eu fui querendo fazer as coisas de uma forma mais bem feita, e a formação acadêmica te dá isso, né? De fazer um trabalho bem feito, né? Fazer uma obra bem feita, né? Construir uma casa de uma forma a mais impecável possível, né? E isso nos aproxima da excelência, nos aproxima da verdade e nos faz melhores, de forma geral, nos faz melhores médicos. Existe um hospital italiano, na entrada do hospital eles dizem assim, eu também acredito muito nessas palavras: hospital que faz ensino e pesquisa trata melhor os seus doentes. Na verdade, é o que nos faz procurar os grandes hospitais, as grandes marcas de hospitais no Brasil, por exemplo, né? Por que o Einstein, o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz hoje são considerados os melhores hospitais do Brasil, principalmente o Einstein? Porque tem pesquisadores no seu corpo clínico, né? Porque você sabe que lá você vai estar sendo tratado por pessoas que, a princípio, têm o último conhecimento disponível sobre aquela doença. E isso é real. Isso faz toda a diferença. Para doenças do dia a dia, talvez não, mas para as doenças mais difíceis de tratar, não tenho muita dúvida não. Tudo bem, pessoal? Então, vou me despedir de vocês. Boa semana, boas aulas, se cuidem aí, né? E a gente se vê, eu acho que daqui 2 ou 3 semanas, na aula sobre revisões de literatura, revisão sistemática e meta-análise. Ok? Uma boa noite para vocês. E obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.